E é importante a gente pensar na paz como um movimento, como uma ação, né? Ser pacífico não significa ser passivo. AERPcast. Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Aqui é a Fernanda Nardo e esse é o episódio número 35 do AERPcast. E lembrando que você pode acompanhar o nosso programa pelo YouTube e também pela sua plataforma preferida de podcast. Nesta semana, comemoramos o Dia Mundial do Rádio, celebrado em 13 de fevereiro. O tema proposto pela Unesco é Rádio e a Paz. Mas, afinal, você já parou para pensar o que é a paz e como ela se aplica aí em nosso dia a dia? Bom, para refletir um pouquinho sobre essa questão, eu converso com o Patrício Duprá. Ele que é diretor da Unipaz, a Universidade Internacional da Paz, no estado do Paraná. Tudo bem, Patrício? Seja bem-vindo. Bem-vindo. Me sinto bem-vindo e agradeço, porque falar de paz é como quando, sempre digo que falar de paz para mim é como quando você chama um avô, fale do seu neto, por favor. É mais ou menos isso. Eu gosto muito de falar disso. Que ótimo, por isso que a gente chamou você aqui. Eu queria que você falasse assim, afinal, o que é paz, como que ela pode ser entendida? Ok. A gente tende a entender a paz como ausência de conflito. E esse é um conceito que, de alguma forma, está superado, porque paz é uma coisa muito maior. Paz tem a ver com um equilíbrio interior, com o meu interior, com o outro e com o meio ambiente. A integração desses dois equilíbrios. Nós vivemos numa sociedade que fragmentada e que nos fragmenta. Então, a desintegração, quando eu não sinto, por exemplo, que a natureza seja parte de mim, eu não preciso me preocupar pela natureza. Quando eu não tenho essa relação com o outro, também não preciso me preocupar em manter um bom relacionamento. Então, paz é a integração do meu ser comigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente. Eu acho que essa é uma definição de paz com que nós trabalhamos aqui na Unipaz. Perfeito. E ela também, como você falou, envolve o coletivo também, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também essa questão ser pacífico, né? Buscar a paz, tanto para a gente como de forma coletiva, ela não significa ser passivo, né? Como expressar esse sentimento, agir, mas de uma maneira não agressiva, buscando a paz, mas se posicionando ao mesmo tempo? Ok. Partindo do princípio que a paz não é a ausência de conflito, nós temos que partir para a perspectiva de como lidar com isso, né? O conflito faz parte do relacionamento humano e paz necessariamente envolve outro, né? Então, na realidade, paz tem a ver não com não ter conflito, porque isso é impossível na natureza humana, sino como a gente gerencia, como a gente administra isso, né? Então, basicamente, o que nós, com que conceito nós trabalhamos no Unipaz? Primeiro, nós trabalhamos encontrando a paz conosco, como já te disse, a paz com o outro nos relacionamentos e a paz com o meio ambiente. Quando eu estou em sintonia e entendendo que aquilo faz parte de mim mesmo, e eu faço parte desse todo, não tem muito como entrar em conflito. Eu gosto muito de um exemplo que diz assim: a gente vê, por exemplo, pessoas jogando lixo na rua. Eu bebo uma garrafa de refrigerante, jogo a lata. Então, o que acontece? Se eu estou na tua casa, e você me visita e você bebe uma lata de refrigerante na minha casa, você não pode jogar na minha sala, porque você sabe que não está certo, porque você sabe que essa casa é minha, né? Então, da mesma forma, se a gente tivesse a consciência de que o outro e a natureza faz parte da minha natureza, eu naturalmente respeitaria isso. Só que a gente, em geral, a sociedade não vê isso dessa forma. Mas é o conceito com que nós trabalhamos na Universidade da Paz. Perfeito. É uma construção diária, são pequenas atitudes ali, né?
Sim, e outra coisa, essa construção não pode ser de fora para dentro. Ela tem necessariamente que ser de dentro para fora. Por exemplo, tomemos o exemplo dos presídios. Os presídios, em teoria, seria o lugar onde deveria reinar muito mais paz que na rua, porque tem menos arma, as pessoas estão controladas, etc, etc, etc. Mas as pessoas dos presídios, elas não têm esse conceito da paz como uma projeção para o coletivo. Então, quer dizer, não é uma imposição de fora, não é controle de armas, não é controle leis mais exigentes, é um trabalho educacional, é uma construção, como você disse, de dentro para fora. Nunca será uma construção de fora para dentro. Bom, e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela Organização das Nações Unidas são um apelo global à ação para acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas em todos os lugares possam desfrutar de paz e de prosperidade. O mundo do século XXI é cheio de desafios. Por isso, a Unesco faz o alerta para plantarmos essa cultura da paz. Bom, para falar sobre esse assunto, eu converso com a Sônia Caldas Pessoa, professora de comunicação da UFMG e coordenadora do Laboratório de Experimentações Sonoras, também da UFMG. Tudo bem, Sônia? Seja bem-vinda. Oi, Fernanda, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, o prazer é nosso. Bom, Sônia, eu fiz essa introdução ali para a gente entender um pouquinho qual que é o papel também das emissoras de comunicação para fomentar mesmo a paz no mundo, para ser um agente de transformação, que é também um dos objetivos, né, da rádio. O que você achou desse tema para esse ano, a paz, que foi escolhida pela Unesco? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A escolha da paz é fundamental, porque é importante nós pensarmos a paz a partir de perspectivas globais, né, que envolve decisões enormes, grandes, que contemplam todos os países, mas é importante também a gente pensar no interior de cada país, de cada cultura, cada sociedade, e pensar nos diversos fatores que contribuem para a cultura da paz. A paz, ela pode ser percebida no momento primeiro, imediato, como a ausência de conflitos, mas é importante que a gente pense a partir de um conjunto de elementos que cotidianamente fazem parte das sociedades e que afetam principalmente as populações em situação precária, de vulnerabilidade, de condições básicas de saúde, de educação e de sobrevivência, de existência, né? Então, é uma discussão bastante ampla, importante, e as emissoras de rádio são fundamentais para que a gente compreenda essa temática e também para que a gente promova essa cultura da paz. Então, pelo que você está falando aí, existe uma diferença em pensar a paz como sociedade, né, e pensar a paz ali em cada localidade, aonde você está inserido e as especificidades desse local. Seria isso, Sônia? Quando a gente pensa a paz nos grandes conflitos mundiais, nós estamos pensando a paz como minimizar, reduzir, acabar com um conflito mundial, um conflito global, que é uma oposição à guerra. Quando nós pensamos a paz em cada comunidade, em cada sociedade, nós estamos pensando num conjunto de elementos que envolvem políticas públicas, cultura, educação, saúde, saneamento, disposição afetiva para lidar com a construção da paz, né? A paz não é algo abstrato que vai ser conquistado com um tilintar de dedos ou uma fórmula mágica, mas ela é algo que se constrói, cotidianamente, a partir de um conjunto de ações que são institucionais, governamentais, empresariais e são também, sobretudo, com respeito e a participação da população. Perfeito. Os meios de comunicação, rádio, eles moldam também a opinião pública, né? Constroem narrativas. Nesse sentido, e até pegando o que você está falando, como o rádio pode contribuir para fomentar a paz, falar de temas importantes e muitas vezes
enfim, falar de determinados contextos de forma pacífica, mas mesmo assim agindo para promover um mundo ou aquela situação ali de forma mais justa. Como que a rádio pode fazer isso no seu dia a dia? Fernanda, há uma constelação de ações que são possíveis e é importante a gente pensar na paz como um movimento, como uma ação, né? Ser pacífico não significa ser passivo. Então, nós que lidamos com a educação, a formação de jovens profissionais ou as emissoras de rádio, nós temos um papel fundamental nisso tudo. Então, pensando as emissoras, essa constelação, ela envolve desde a gestão da rádio, né? Quem está na administração, nos altos escalões, quem efetivamente dita a política editorial da rádio, e vai passando por todos os setores, né? Então, o modo como a gestão trata os próprios colaboradores, as pessoas que trabalham na emissora, o respeito aos ouvintes, a promoção da democracia, dos estados livres, da liberdade individual, a luta contra o preconceito. E aí, como é que isso vai nessa escala, né? Que vai passando pela produção, pela redação, pela reportagem, pela apresentação dos programas, pelas transmissões esportivas, né, que envolvem vários conflitos, por exemplo, com as torcidas organizadas, pela programação musical, né? Então, essa constelação, ela faz parte de como se nós tivéssemos um grande universo midiático que é responsável pela construção dessas narrativas, e nós podemos dar vários exemplos, né, de narrativas que, ao invés de minimizar no sentido crítico, né, e não no sentido pejorativo, mas minimizar preconceitos, discursos de ódio, LGBTQI-fobia, racismo, preconceito contra idosos, capacitismo, que é o preconceito contra pessoas com deficiência, violência de gênero, o tipo de abordagem que se faz ao fazer uma cobertura de crimes, por exemplo, né, de feminicídios, de assassinatos, enfim. Então, é como se fosse uma grande teia que a gente vai tecendo e, nessa teia, todo mundo precisa participar. Né? E até mesmo o ouvinte precisa ter consciência de que os pedidos que ele faz, as demandas, os comentários que ele deixa nas publicações das emissoras de rádio, tudo isso faz parte dessa constelação. Tudo isso pode tanto estimular uma cultura não pacífica, quanto o que nós desejamos, queremos e acreditamos que é importante, estimular uma cultura de paz. Perfeito. E qual que é a importância, qual que é a responsabilidade aí dos profissionais do rádio, principalmente os que estão produzindo ali a notícia, que estão na frente do microfone, até mesmo para promover essa cultura e fazer com que o rádio continue sendo esse meio de credibilidade aí para os ouvintes? O rádio brasileiro é um rádio bastante competente, nós podemos dizer que é um rádio que já tem uma história, né, de 100 anos, né, de rádio no Brasil, mas nós entendemos que ainda é preciso que os profissionais estejam mais atentos à sua formação, e aí nós estamos repetindo as palavras educação e cultura o tempo todo, né? Então, a informação que os comunicadores, os jornalistas, radialistas passam no microfone e apresentam aos ouvintes, essa informação ela precisa estar calcada em vários outros elementos que dependem de leitura, de uma formação profissional, de um cuidado com o trabalho dessa informação, né? Então, quando nós falamos, por exemplo, em democracia, o respeito às decisões democráticas de uma sociedade, né? E trabalhar criticamente para que essas decisões não sejam atacadas. Quando nós falamos de saúde, né, o respeito à necessidade de proteção da população com campanhas de vacinação em diversas áreas, né, desde a vacinação das crianças até a idosos. Nós temos questões que são muito básicas, assim, né, quando há um conflito
em um crime que vai ser noticiado, por exemplo, né, o tipo de discurso que é feito por determinado comunicador ou apresentador, ele pode disseminar o discurso de ódio. E hoje, com as redes sociais, essas narrativas ou contranarrativas, elas podem acabar com a vida de uma pessoa, afetar a reputação de uma outra pessoa, sem que, individualmente, aquele que reproduziu determinada informação ou determinada contra-informação não tenha se dado conta disso. Então, os comunicadores, aí eu estou dizendo comunicadores no sentido bem amplo, né? Quem está no microfone, eles são fundamentais, né? O respeito deles, essa disponibilidade afetiva no sentido, não é de ser amoroso, de ser carinhoso, a disponibilidade afetiva de perceber como o tema tratado por ele, o tipo de abordagem que ele adota no ar, pode influenciar, afetar negativamente aqueles ouvintes que estão ali, né, ligadinhos, que o têm como referência cotidianamente. Perfeito, Sônia. E também eu acredito que o rádio ele tem que continuar se esforçando para ser esse veículo plural, né? Trazendo, além de checar fontes, informações, mas trazer também fontes divergentes para conseguir promover esse debate de forma pacífica, né? E mesmo assim, não tendendo tanto para um lado quanto para o outro. Como é que faz isso no dia a dia e se mantém assim tão plural? O equilíbrio é um grande desafio, né? E quando nós falamos em pluralidade, tem toda uma relação com uma discussão bastante contemporânea, que é o respeito à diversidade e o respeito à divergência de opiniões. Então, no rádio, né, que é esse grande palco democrático, pluralista, né, é possível que os comunicadores, os produtores, eles respeitem a diversidade de opiniões e eles tragam para a sociedade essas possibilidades de uma sociedade diversa, né? Respeito a todos os tipos de corpos, de pessoas, de sujeitos, de abordagens possíveis. Só que a gente sempre tem que lembrar que a sociedade ela é regida por uma série de legislações, de normas, né, de regras que estão previstas em instrumentos jurídicos, legislativos, e isso já é um norte para nós sabermos se nós estamos equilibrando bem e promovendo a cultura da paz. Então, em reportagens, por exemplo, ou entrevistas sobre crianças e adolescentes, sempre se lembrem, existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Essas pessoas estão protegidas por uma lei. Nas questões de racismo, por exemplo, nós temos toda uma legislação competente, né? Basta dar uma olhadinha lá para nós percebermos se nós estamos incitando o racismo ou se nós estamos alertando a população para situações que podem ser conflitantes e que podem provocar movimentos caóticos mesmo e até criminosos, né, na sociedade. No que diz respeito a pessoas com deficiência, existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que fala sobre o capacitismo, o preconceito, a discriminação. Temos o Estatuto do Idoso. Então, se nós nos munimos dessa informação que eu estou chamando de educação e de cultura, né, que é uma base informativa mais ampla, para além dessa informação rápida, ágil, que nós vamos cobrir no dia a dia, nós vamos apresentar no dia a dia, nós conseguimos fazer coberturas, entrevistas, comentários que nós vamos chamar aqui de sensatos, mas que nada mais são comentários condizentes com uma sociedade livre, democrática, respeitosa e cidadã, né? Que dê essa oportunidade aos sujeitos para que eles exerçam a sua cidadania. Perfeito. Acho que também a pluralidade de fontes, trazer pessoas, fontes diferentes, dar espaço e voz, né, para diversas pessoas também é importante ali na construção diária de notícia, enfim, não é mesmo, Sônia? A gente sabe que no trabalho cotidiano das redações, né, eu trabalhei muitos anos em grandes emissoras de rádio, hoje eu coordeno uma web rádio que é feita por estudantes,
é um grande desafio lidar com as fontes, né? E muitas vezes os jornalistas, na correria do dia a dia, eles se apegam àquelas fontes que a gente chama de prêt-à-porter, né? Aquela fonte que está sempre pronta, a qualquer hora do dia ou da noite que você ligar, ela pode te dar uma entrevista. Isso acaba gerando um círculo vicioso, né? Nós temos quase sempre uma repetição de fontes. E hoje nós temos uma diversidade tão grande de pensadores, de especialistas, cientistas, pessoas comuns que estão à frente de movimentos e de causas importantes. Temos políticos de diversas áreas, né, e diversos partidos e grupos partidários. Então, em todas as áreas, né, na área esportiva, temos também um número enorme de possibilidades, né? É preciso que a gente sempre pense nessa lógica do revezamento e da descoberta de novas fontes, né? E para a cobertura cotidiana, é sempre aquela regra básica, né? Estar de olho no fato em que nós vamos nos concentrar, que vai ser o motivo ali da reportagem, mas, ao mesmo tempo, estar de olho nos diversos sujeitos que estão envolvidos naquele fato. Não basta fazer uma cobertura de um crime, por exemplo, ouvindo apenas a polícia e o suspeito, né? É preciso que a gente pense nas testemunhas, é preciso que a gente pense em especialistas, que se esse crime ele merece estar ali sendo noticiado, é preciso que a gente reflita também socialmente sobre ele, não sobre aquele especificamente, mas o que ele representa num contexto de violência ou num contexto de cultura que a gente chama que é uma cultura de paz não positiva, né? Não faz parte dessa construção cotidiana da paz positiva. Perfeito. Eu sei que você já falou aqui de algumas questões, mas para finalizar, né, eu queria que você listasse algumas coisas essenciais para manter uma cultura de paz dentro dos meios de comunicação, tanto dentro quanto fora deles, e ser um promotor de cultura, porque acho que o nosso de paz, porque o nosso mundo está precisando, né? Nosso mundo precisa de mais e a participação individual de cada um é importante, mas a dimensão coletiva é muito mais importante, né? Preponderante, é fundamental. Então, eu penso que naquela constelação que eu disse, né, é algo que pode nos estimular muito, e aí, quando eu falo nos estimular, eu estou pensando na formação de estudantes, nos profissionais que atuam já nas emissoras, que a emissora, né, a gestão, quem tem a concessão pública ou quem está no movimento de rádio alternativo, de web rádio ou outros movimentos digitais, tenha muita consciência do seu papel enquanto agente público, né? Então, são sujeitos que estão ali representando transmissões, emissões radiofônicas que atingem sociedades de um modo muito direto, né? Nós não estamos falando em teoria da recepção de tudo que se fala no rádio é imediatamente apreendido, mas nós estamos falando da importância das escolhas, tanto dos profissionais que vão atuar, quanto da linha editorial, né? Nós sabemos que o profissional precisa ter a sua responsabilidade, mas sabemos também que esse conjunto de elementos envolve a gestão, a profissionalização de quem está atuando e, principalmente, aquele respeito e aquela ideia de que a informação que vai chegar para o ouvinte tem que ser digna da construção da cidadania dele. E a construção da cidadania dele depende fundamentalmente dessa ideia de que nós devemos e podemos trabalhar, agir, tomar a paz como uma ação cotidiana. Perfeito, Sônia, eu agradeço demais sua participação. Foi breve, mas bem importante essa reflexão aí para o nosso dia a dia, viu? Eu que agradeço, para mim é uma felicidade estar aqui. E eu gostaria de falar uma frase do Paulo Freire, rapidinho, para a gente encerrar. Ele diz assim: é na minha disponibilidade permanente à vida que me entrego de corpo inteiro, no pensar crítico, na emoção, na curiosidade, no desejo, que vou aprendendo a ser eu mesmo em minha relação com o contrário de mim. E é isso da diversidade que a gente está falando. Se nós somos profissionais de rádio, é importante que a gente
seja a gente mesmo, que seja espontâneo, como o rádio merece e nos pede, mas que a gente esteja aberto para lidar com toda essa diversidade de pensamento e que ela esteja conectada com a paz. É uma construção diária que a gente termina aí com essa reflexão, que a paz também depende do nosso dia a dia, dessa coisinha ali de cada degrauzinho que a gente vai subindo ali no dia a dia, tanto para nos melhorar, quanto para reverberar isso para um mundo também mais justo e mais pacífico, né? Isso mesmo, Fernanda. Muitíssimo obrigada. Um grande abraço para você, para todo mundo que está conectado aqui no podcast e até a próxima. Até a próxima. E também, meu muito obrigada a você que nos acompanhou em mais um episódio. A cada 15 dias tem programa novo para você, profissional do rádio e da TV. Até mais. ARPcast.